Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Maidana e hoje eu tô aqui para mais um vídeo que top para você. Cara, várias pessoas têm me procurado nas redes sociais e nos comentários dos vídeos com perguntas referentes a Portugal. Perguntas como quanto que eu gastei para estar aqui e como eu arrumo moradia são as mais frequentes que eu tenho respondido ultimamente. Mas tem algumas outras que são perguntas comuns de quem está começando a planejar, a pensar em imigrar para outro país. E hoje eu trouxe algumas dessas perguntas aqui para vocês. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer a você que está assistindo um vídeo desse canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, meu muito obrigado. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. E você que já é assíduo aqui no canal, não esquece de deixar aquele like para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante para que outras pessoas, assim como você, possam assistir esse vídeo. Então, bora lá conferir essas perguntas. A primeira pergunta que eu separei aqui, que sempre me fazem, é quanto que eu gastava quando eu era estudante e se eu recebia algum tipo de auxílio, bolsa, né, para estar aqui. Bom, eu vim para cá em 2016 por um programa chamado de dupla diplomação. É um acordo entre a minha universidade que eu estudei no Brasil, a UTFPR, e o Instituto Politécnico de Bragança. E esse acordo ele dava alguns benefícios, vamos dizer assim, né? Eu não precisava pagar a propina, que é a mensalidade daqui no caso, e não pagava alimentação. Só que as demais despesas eu tinha que arcar com tudo. Alimentação, transporte, moradia, gastos com eletricidade, internet, telefonia, tudo isso daí era minha responsabilidade, tá? Então era a única coisa que eu tinha era não pagava propina e não pagava alimentação, que já era uma grande ajuda, tá? Porque alimentação eu tinha de segunda a sexta, almoço e jantar. Perdão, não é de segunda a sexta, era de segunda a sábado, almoço e jantar, e eu só gastava praticamente comida no fim de semana, no domingo e nos cafés da manhã. Então isso daí fez eu economizar muito. Outra coisa, então, para responder, né, a primeira pergunta, quanto que eu gastava? Isso daí influenciou muito no quanto que eu gastei aqui por mês, tá? A minha moradia eu pagava muito barato aqui. Eu pagava 50 euros por mês de moradia. Com as contas não ultrapassava 90 euros. Com as demais contas não ultrapassava 90 euros. Então eu não tinha muito dinheiro, eu economizei bastante para estar aqui. Então teve mês que eu cheguei a passar o mês aqui com 150 euros. Mais um máximo, eu acho assim que eu gastei por mês, assim, esbanjando um pouquinho mais assim, foi 300 euros por mês. Mas no caso eu pagava muito barato em moradia e não gastava com alimentação. Então esse daí é um ponto que pesou bastante, tá? A próxima pergunta que me fizeram é quanto dinheiro eu tenho que levar para Portugal? Isso é uma pergunta muito delicada, tá? Então eu vou tentar tomar o máximo de cuidado para poder te responder. É o seguinte, isso depende muito do padrão de vida que você leva aí no Brasil, ok? Se seu padrão de vida é elevado, você precisa ter uma quantidadezinha maior, porque você provavelmente vai querer manter o mesmo, né? Se ele é um pouquinho menor, você já sabe quanto, você já consegue aí mais ou menos calcular quanto que você precisa para manter as suas despesas básicas, tá? Então tá, mas é o seguinte, eu vou dar um exemplo no meu caso, ok? No que eu gosto de aplicar na minha vida. Eu normalmente utilizo 6 meses do meu custo de vida básico, tá? De todas as minhas despesas, assim, eu deixo uma reserva. Eu aconselharia uma pessoa a deixar uma reserva de 6 meses, ok? 6 meses de quanto, velho? Aí que tá, não tem como eu dizer um valor exato. Eu acho assim, se você tá vindo sozinho, 6 meses, talvez 6 salários mínimos aqui de Portugal, já é um valor interessante. Entende? Se você tá vindo em casal, cara, um salário mínimo já não dá, sabe? Então você precisa ver aí no seu planejamento o quanto qual é a despesa mínima que vocês gastam por mês. Talvez converter aqui para Portugal para ver quanto que essa despesa faria, e daí você faz um montante aí para você deixar de 6 a 8 meses. Já é um tempo massa, porque às vezes você vai chegar aqui e tem que pagar, como eu comentei, tem que pagar o calção,
tem que pagar várias outras despesas que você não contava. Então, é interessante você ter essa reserva aí, tá? E outra, você não pode contar já vou chegar lá e vou achar um emprego. Às vezes vai demorar um mês, às vezes demora 2 meses para você encontrar um emprego aqui. Então, não é tão simples assim. Emprego, ok, tem. Só que às vezes falta documento, falta várias coisas, sabe? Então, você tem que pensar bem. Eu aconselharia entre 6 meses a 8 meses do seu padrão de vida aí, convertido pro valor daqui, ok? Vamos lá. A terceira pergunta que me fizeram foi: como conseguir moradia aqui em Portugal? Cara, assim, moradia é realmente muito simples. Você tem duas opções. A primeira é você pesquisar mesmo no Google quais são as imobiliárias que tem na cidade e fazer entrar em contato com elas por e-mail ou pelo próprio Facebook ou Instagram da imobiliária, e eles respondem você com a disponibilidade dela e com os requisitos que você precisa para você alugar uma casa. A segunda opção é você procurar diretamente nos grupos do Facebook mesmo, tá? O Facebook tem vários grupos por todos do país todo aqui. Tem um grupo muito grande, brasileiros em Portugal ou brasileiros no Porto. São exemplos de grupos, tá? No caso aqui, tem o grupo de moradias em Bragança, que lá as pessoas divulgam essas vagas de quartos ou casas, apartamentos, que eles estão disponibilizando para alugar, tá? E esse daí é o mais interessante, é que você aluga diretamente com o proprietário. Então, às vezes, muitos requisitos que a imobiliária pede, assim, que é difícil de cumprir, você consegue pular essa barreira aí, entrando em contato direto com o proprietário, que muitas das vezes pedem mais apenas só o calção, um calção ou 2 calções, né? Que é aquele adiantamento do aluguel. Mas nada mais que isso. Então, de maneira simples, pesquisa ou no Google pelas imobiliárias, para você ver qual imobiliária que tem alguma casa para alugar, ou então nos grupos do Facebook mesmo, pelo nome da cidade, que lá eles divulgam as vagas as vagas nos apartamentos, ou então os apartamentos em si, que você negocia diretamente com o proprietário. Então é isso. A próxima pergunta é: vale a pena ir para Portugal em 2021? Responde você para mim. Quando você começou o seu planejamento? Não dá para fazer nada assim de repente, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você já se preparou financeiramente, já se preparou psicologicamente, tá? Se você já está com tudo isso em dia, ok, 2021 pode ser uma boa opção para você vir. Se não, vamos organizar essa casa primeiro para depois a gente dar esse grande passo, né? Por quê? A gente passou um período um pouquinho complicado, né? 2020, 2021 aí, a pandemia tá correndo ainda, sabe? Portugal foi ok com referente à pandemia, só que aqui muita gente perdeu o emprego. E se você tá vindo para concorrer a uma vaga de garçom, trabalhar num hotel, alguma coisa assim, você pode encontrar uma barreira considerável aí. Mas se você vai buscar um emprego um pouco mais qualificado, aí já é uma coisa totalmente diferente, tá? Porque eles realmente estão precisando de mão de obra qualificada em algumas áreas específicas, principalmente na área de tecnologia da informação, engenharias em si, tá? Então tem que ficar muito atento com relação a isso. Se você já está com tudo organizado e tem já um suporte financeiro, já tem toda a documentação, já tem o visto na mão, sabe? Tem vários pontos que você tem que considerar, então não dá para vir na louca assim. Eu acredito que se você já tem tudo isso na ponta do lápis, já viu a quantidade de dinheiro que você tem, que pode vir para se arriscar até encontrar um emprego, ou então buscar um emprego aí do Brasil mesmo antes de vir para cá, perfeito. Pode ser uma ótima oportunidade, mas leve em consideração tudo isso que eu falei. Para fechar com chave de ouro, respondendo a última pergunta aqui, que é: quanto custa um curso superior aí em Portugal? Eu não sei se vocês sabiam, tá? Mas aqui é pago, para você estudar uma universidade é pago aqui, tá? E existem 2 tipos de universidades aqui, de cursos superiores. Em universidades mesmo, como a Universidade do Porto, Lisboa, ou então do Algarve, e tem mais algumas outras, tá? Desculpa aí as que eu não lembrei. Mas também existem os institutos politécnicos, que são como os institutos federais aí do Brasil, tá?
e os valores são bem diferentes uma da outra. Essa semana eu dei uma pesquisada e vi que, imagina, vou comparar o valor daqui de Bragança para o valor do Porto. Em Bragança, você consegue um curso no Instituto Politécnico por volta de 1.300 euros, ok? Uma licenciatura, que é o equivalente ao nosso bacharelado aí, tá? E já no Porto, na Universidade do Porto, você pagaria mais em volta de 2.000, 2.300, depende muito, 1.900 a 2.300, depende do curso que você vai fazer, ok? Mas essas informações você encontra fácil na internet, aí é só você dar uma pesquisada, você já vai ver essa diferença, tá? Mas tem diferença entre essas duas universidades? Cara, tem um pouco. Por quê? A universidade em si, ela é um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né? Ela tem uma bagagem mais teórica, tá? E o Instituto Politécnico, eles têm essa vertente mais técnica e de ter um pouco mais de prática, né? Eles não são tão aprofundados na teoria, então eu acredito que essa é a principal diferença entre os dois. Mas em questão de título, você sai formado igual, ok? E aí, gostaram desse vídeo? Cara, tem várias outras questões que eu posso trazer aqui para vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês. Comenta aqui embaixo quais são os próximos temas, qualquer dúvida, crítica, sugestão que você tenha, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de responder você e também preparar algum materialzinho top também para os próximos vídeos, tá? Qualquer coisa, me segue também lá nas redes sociais, lá é muito mais fácil e prático de eu te responder qualquer dúvida que tenha, ok? Meu muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo. Tem mais 2 vídeos aqui, ó, que eu tenho certeza que você vai gostar. Confere aí. Valeu, nos vemos lá.